A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz com mais oportunidade de trabalho na Seara. Vamos estudar hoje o Evangelho de Jesus com muita paz, com muito amor, com muita luz. Queridos, vamos estudar as curas feitas por Jesus à luz da doutrina espírita. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32. Seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se pretendes alcançar as estrelas, voar livre na amplidão, sonhar e viver o amor sem limite, faz silêncio interior e ouvirás os teus abnegados guias espirituais, que vêm aguardando a tua decisão de felicidade desde há muito, e estão prontos a distender-te as mãos angélicas e salvadoras. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as curas de Jesus à luz da doutrina espírita. O pecado, assim como exprimido por Jesus, segundo estudiosos, tinha sentido completamente diferente do que as religiões tradicionais cristãs apresentam hoje. A palavra hebraica que originou, traduzida para o grego segundo o teólogo Jean Leloup, dizia-se amartia, que em sentido literal significa perder o eixo, o centro, visar ao lado, estar fora do alvo ou errar o alvo. Então é o significado da palavra pecado, traduzida do latim para o grego. Assim como ele advertiu, mulher considerada adúltera, que está em João capítulo 8, versículo de 3 a 11, mostrando-lhe a ausência de julgamento exterior e integrando-a na posse consciente da sua experiência de vida, para que fosse e não pecasse mais. Ele advertiu também ao ex-paralítico da piscina e a toda a humanidade para que, diante dos insucessos dos caminhos envolvidos, o ser não se deixe dominar pela culpa, pelo orgulho e pelo desânimo, recomeçando sempre a busca pela cura de sua alma e o encontro da paz. Então observem que esse perdão feito por Jesus, porque ensina-nos a perdoar a nós mesmos, né? E também o pecado não tem esse sentido de uma punição severa, de algo imutável, não. Esse pecado é sair fora do foco, cometer equívocos, e você não está deveramente castigado exatamente porque saiu do eixo. Retorne o caminho. Você pegou um atalho, volta para o caminho correto. Há dois movimentos racionais
perante a consciência dos erros que devem ser diferenciados. O arrependimento é um deles, e o outro, severo, é a culpa. O arrependimento é filho da humildade, nascido da consciência de responsabilidade conectada à constatação da humanidade fundamental pela criatura. Também da consciência de que a vida se estrutura em erros, acertos contínuos e que o progresso se faz por meio de experimentações. Saber e sabor no português tem a mesma raiz etimológica. Conhece aquilo que se experimenta, que se vive, que se extrai dos erros e acertos de cada dia, embora não seja necessário experimentar-se de tudo para conquistar o aprendizado. A experiência do outro também influencia aqueles que observam, transmitindo um outro nível de conhecimento. Já a culpa, na feição do remorso, é filha do orgulho, que determina interiormente a autopunição, que não permite ao ser o recomeço, o reencontro consigo mesmo. É uma postura desnecessária e indesejável, conforme assevera o espírito Hamed. Aliás, eu sou fã deste ser que tem mensagens belíssimas. Diz ele: a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite nosso grande conhecimento e entendimento sobre nossa vida interior e também exterior. Então, meus queridos irmãos, nada de culpa. E se já passou, procure fazer uma transformação íntima, moral, buscando novos valores. O arrependimento é importante porque o arrependimento diz que você não vai cometer o mesmo erro novamente. Quando você se equivoca e se arrepende, porque foi uma experiência amarga e ela serviu de aprendizado, A partir de então você não vai cometer o mesmo equívoco novamente. E o arrependimento busca sempre pedido de perdão, de reconciliação, enquanto a culpa é uma tortura íntima. A pessoa ali fica se torturando: por que eu fiz isso? Por que eu magoei as pessoas que eu mais amava? E entra num processo depressivo, associado obviamente ao sentimento de depressão. E isso desencadeia uma série de doenças. Então não vale a pena. Tomar consciência de que errou porque não tinha tanta experiência assim, que hoje você não faria mais a mesma coisa com os conhecimentos que possui, que você não pode voltar ao passado porque é impossível, mas você pode mudar a partir de então, fazer um novo fim, como diz o próprio Chico. Ao ex-paralítico, Jesus pareceu querer dizer que agora que suas pernas estavam reabilitadas, seu coração entregue ao Senhor, que ele redimensionasse seus objetivos, propósitos, instrumentos para alcançar os alvos destinados pelo seu interesse e coração na conquista da felicidade permanente em sua alma. Sem culpa, sem medo, sem amarras, mas com coragem, que literalmente significa agir com o coração. E para fazer isso, reconectar-se consigo mesmo, com sua vontade. Ele haveria de aproveitar todo o aprendizado daqueles 38 anos de enfermidade, renovando-se na água e no espírito. Ou seja, busque uma transformação. Percebe-se que aqui o olhar restabelecido no cego de Jericó tem continuidade nas pernas revitalizadas na piscina de Betsaida. Mas Jesus prossegue e não para por aí. O Cristo encontra-se agora diante de 10 leprosos, os portadores antigos do mal de Hansen, da atualidade, quer dizer, era a antiga lepra, infecção bacteriana, que naquela época era desconhecida. Tanto assim que os leprosos eles eram separados da sociedade, levados então para o Vale dos Leprosos, e ali, meus amigos, não tinha classe social não. A pessoa poderia ser da alta estirpe romana, se ele fosse contaminado pela chamada lepra, que é a hanseníase,
ele perdia seus postos e tudo mais, ia ser tirado, porque aquilo, segundo eles, era uma praga que espalhava com facilidade. Então, eles tinham que isolá-lo. Essa patologia caracteriza-se por afetar predominantemente o sistema nervoso e tegumentar pele e camada mais superficiais, gerando lesões de grande impacto e sofrimento. Nas fases mais avançadas da doença, com perda da sensibilidade e parte dos membros, dedos, narizes, dentre outros. Hoje, graças a Deus, com o tratamento e o avanço da medicina, as pessoas não passam mais por essa situação, mesmo sendo ele contaminado por essa doença. Ele toma medicamentos, e que ela não deixa prosseguir, fica ali estacionária. Sem acesso à real compreensão da moléstia, os portadores da lepra eram discriminados, estigmatizados pela sociedade, que os considerara impuros e os prescrevia em sociedades isoladas da comunidade majoritária nos chamados Vales dos Leprosos, onde sofriam da solidão e no quase total abandono com o avanço da doença. Aqueles doentes observavam Jesus de longe, sem coragem de aproximarem, seguindo os preceitos sociais da sua época, porque eram falados para eles que eles eram impuros, que eles não podiam chegar próximo. Pessoas saudáveis eram tão discriminados que quando eles passavam por uma viela qualquer, eles tinham que gritar: afastem-se, leprosos, leprosos. Eles mesmos tinham a obrigação de falar isso. Olha como pode. E quando precisavam de comprar alguma coisa, eles deixavam as moedas em cima das calçadas e os comerciantes retiravam os pedidos na rua para que eles pegassem, para não entrar no estabelecimento. E, no entanto, Jesus abraçou leprosos, Como pode, Você vê Maria de Magdala os converter, foi trabalhar junto deles. Então, meus irmãos, pensemos nisso. O mestre, em nova postura terapêutica, vendo-os, compadece-se e manda que eles se dirijam ao sacerdote e a eles se apresentem. Mandavam a lei mosaica que quando um leproso fosse curado pelo poder divino, que ele deveria apresentar-se ao sacerdote para que fosse considerado purificado e pudesse reinserir-se na sociedade de origem. Enquanto se dirigiam para o templo, ficaram curados e maravilharam-se disso. Dos 10, apenas um retornou a agradecer ao Senhor e a bendizer-lhe a intervenção divina. Jesus, vendo, questionou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Sem aguardar a resposta, disse: vai, a tua fé te curou. Embora a intervenção do alto desse indistintamente, poucos são aqueles que cogitam de cura real e aproveitam das divinas concessões para purificar a alma nos caminhos da vida. O amor de Deus, disponível a justos e injustos, testemunha aquilo que Jesus afirmou ao repetir as palavras do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. A hanseníase, neste contexto, simboliza tudo aquilo que isola e afasta o homem do convívio sadio com os seus, com a sociedade de que faz parte, no cumprimento de seu papel e sua missão. A pele é símbolo da troca do afeto, e o que limita o ser e o separa do outro, mas também é fonte da sensibilidade e da percepção e interação com o meio, bem como o sistema nervoso representa a fonte de orientação e ação, o guia e controlador do corpo. Nessa interpretação, os rancenianos daquela época simbolizam a doença da separatividade, do isolamento, do preconceito e discriminação, em todas as formas que ela se apresente. Curando-os, Jesus convida a toda a sociedade a se reinserir no papel de co-criador, a curar as relações que são a fonte da vida e restabelecer-se na expressão da sensibilidade e do afeto inerentes às almas que se conectam com a fonte de compaixão, ternura, misericórdia que emana do Pai. Interessante ressaltar que o papel do verdadeiro espírita ou do verdadeiro cristão é exatamente dar o testemunho social da mensagem com coerência entre seus valores e sua prática, suas ideias e ações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humildes, pacientes na adversidade. De que serve ao avarento esse ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? O espírita ou cristão devem ser fermento que leveda a massa, elemento que promove a transformação do meio que se encontra, seja a família, o trabalho, a sociedade, a casa espírita, a relação a dois, por meio de sua efetividade, renovação moral. Emmanuel esclarece que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se é espírita apenas por simpatizar-se com os princípios da filosofia espírita e com eles ajustar a sua conduta. Diante do olhar curado de Bartimeu para enxergar a vida, das pernas restabelecidas do paralítico da piscina de Betesda, para caminhar pela vida, Jesus direciona os passos da humanidade e convida o candidato à cura real do espírito a assumir seu papel social como um digno representante de Deus, como ser consciente que implementa ações transformadoras pelo afeto, que foca nas relações, investido de alteridade verdadeira e que busca a sua realização na capacidade de interagir, oferecendo o seu melhor. Jesus prossegue o seu caminho e agora situa-se na região de Gadara, a encontrar os enfermos que estavam possessos e viviam nos sepulcros, tomados por uma legião de espíritos que com eles se afinizava e entrava em sintonia. O Livro dos Espíritos, questão 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A obsessão é definida pela doutrina espírita como influência pertinaz de um espírito sobre outro, e pode ir de uma simples influenciação até perda completa do controle e dominação do outro. Só é estabelecida quando há sintonia de propósitos e vontades, união de sentimentos e pensamentos afins. O Livro dos Espíritos, questão 466. Quando as más influências agem sobre ti, é que atrás pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. A afinidade significa semelhança de gostos, tendências, sintonia e concordância na ação. Há que haver as duas para o estabelecimento da obsessão, que representa um controle de uma vontade sobre a outra, por aceitação e permissão, muitas vezes inconsciente. Atraímos, sem o saber, aqueles que sentem e pensam de forma semelhante a nós, por lei natural de atração magnética. A possessão ou subjugação é o domínio completo, físico e moral de um espírito sobre o outro, o que muitas vezes foi interpretado como possessão demoníaca pelas religiões tradicionais. Na visão espírita, o demônio, como ser voltado eternamente para o mal, não existe. O que existe são espíritos enfermos, desconectados de sua natureza divina, em sua franca atitude de rebeldia, desejando fazer a própria lei e executá-la sem submissão à superioridade e à sabedoria divina. Obsessor e obsidiado são enfermos, necessitados e amados por Deus, merecedores de todo o apoio, auxílio para a libertação do sofrimento e da ignorância que demonstram. Ambos são escravos da obsessão e permanecem jungidos psíquica e emocionalmente uns aos outros, em regime de simbiose doentia, de amplas repercussões. A possessão, em termos simbólicos, pode representar também a cisão interna, a divisão, a perda da unidade do ser desconectado de si mesmo, de sua realidade fundamental. As possessões podem ter por causa ilusões de orgulho, poder, grandeza e luxúria, e situações nas quais o ser esteja com o diabo no corpo, ou seja, cindidos, dominados, abrindo espaço para possessões exteriores. Jesus, em sua postura terapêutica singular, dirige a palavra ao espírito,
que comanda o enfermo, questionando-lhe o nome. Ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus chama-o. Assim há consciência de sua identidade, visto que o nome é o que menos caracteriza a personalidade efêmera, porém representativa de nossa singularidade. A libertação da obsessão é fenômeno individual, fruto de esforço e renovação moral. Há que se conectar à fonte do amor a fim de aurir energias e recursos efetivos de autossuperação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. O Livro dos Espíritos, questão 467, pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Questão 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Pode-se sempre sacudir um jugo, quando se tem vontade firme. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem um lugar, entretanto aguardam um momento favorável, como o gato à espreita do rato. Acaso, no entanto, conforme esclarece Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, como por exemplo a subjugação, em que são necessários recursos magnéticos externos para a libertação dos indivíduos envolvidos no processo, de um e de outro lado da vida. A cooperação mútua em sociedade é um dever de fraternidade que a lei divina nos impõe e que Jesus consolidou, dizendo-nos: irmãos, ao clamar Deus, Pai, na oração do Pai Nosso. Jesus, conhecedor dessa realidade, já tendo feito seu chamado à individualidade, não perde tempo com o mal e a ignorância. Apesar dos protestos dos espíritos temporariamente trevosos, liberta o enfermo que havia cedido à sua vontade à dominação da vontade alheia, pela concordância e aceitação dos pensamentos, ações e sentimentos inspirados, deixando a legião de espíritos transviados no mal a companhia da manada de porcos, símbolo da queda moral, que, perturbada pela vibração adoecida daqueles seres, agita-se, precipitando-se no mar. A possessão, representando o estágio máximo do fenômeno obsessivo, simboliza a letargia espiritual, a rebeldia e a dor de estar apartado do bem e da paz. Chama-nos Jesus a atenção para a consequência do afastamento do bem e a intensidade de desequilíbrio a que arroja o ser quando se desvia do amor e dos esforços para conquistá-lo. O mal, assim como a sombra, não tem existência real, mas se sustenta no universo e desaparece ao raiar do dia na alma do Filho de Deus, que deseja reencontrar-se e assumir seu destino com consciência e integridade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A força viva do progresso. O célebre artista japonês do século XIX, Katsushika Hokusai, deixou um legado artístico memorável, não apenas pela beleza das obras, mas por sua postura perante a arte. É dele a famosa série 36 Vistas do Monte Fuji, um conjunto de xilogravuras registrando de forma magistral o citado monte em diferentes estações e de diversos locais distintos. A xilogravura, conhecida como a Grande Onda de Kanagawa, está exposta atualmente no Museu Britânico. Hokusai deixou um interessante relato quando estava com 75 anos de idade. Desde a idade de 6 anos eu tinha a mania de desenhar a forma dos objetos. Por volta dos 50, havia publicado uma infinidade de desenhos, mas tudo o que produzi antes dos 60 não deve ser levado em conta. Foi aos 73 que compreendi mais ou menos a estrutura da verdadeira natureza. As plantas, as árvores, os pássaros, os peixes, os insetos. Em consequência, aos 80, terei feito ainda mais progresso.
Aos 90, penetrarei o mistério das coisas. Aos 100, terei decididamente chegado a um grau de maravilha. E quando eu tiver 110 anos, para mim, seja um ponto, seja uma linha, tudo será vivo. O artista não chegou aos 110 anos de idade. Desencarnou aos 89, mas o ponto principal é a sua noção de que somos perfectíveis. Estamos em constante aprimoramento. Além de tudo, ele sabia também que a morte não seria o fim. Pouco antes de partir, em maio de 1849, deixou um haikai, um curtíssimo poema que dizia: agora, como espírito, devo atravessar os campos de verão. Certamente, o artista continuou seu trabalho na nova esfera e ainda percebeu com alegria o quanto poderia crescer, o quanto poderia ir adiante. Todos precisamos dessa visão, e que ela não seja uma visão de desânimo, como quando se olha uma estrada longa pela frente, pensando em tudo que falta. Que seja a visão da disposição, do ânimo do caminhante que não vê a hora de conhecer o que os novos caminhos trarão. Quem conhece e aceita a lei do progresso, sabe que caminhamos sempre para frente. Que, embora enfrentemos crises, elas nos empurram para diante. Progredir é inevitável. Quando e como será, é decisão pessoal. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem a ele se opor. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Eis aí expressa a força viva do progresso. Podemos até retardá-la, criar-lhe embaraços. Contudo, jamais a poderemos anular. É lei divina. Haverá dia em que tudo será vivo, como afirmou o artista. Haverá dia em que estaremos próximos de Deus e entenderemos tudo com mais clareza. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos mais uma vez pela grandiosa oportunidade que nos deste de falar do seu Evangelho. Bênçãos de luz que enviamos através das ondas do rádio e também do YouTube a todos os nossos irmãos, queridos ouvintes, que possa ser estendido também aos seus familiares e amigos, e que o Senhor continue nos abençoando na nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados e depois no mundo espiritual. Jesus amigo, acalente os nossos corações doridos, trazendo paz e esperanças para um futuro melhor. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz mais uma vez a oportunidade de trabalho na Seara de Cristo. Possamos, irmão, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, com muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se
em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos